Olá, bom dia, graça e paz. Eu estou aqui perto da minha casa, né? Em Guarus, à beira da lagoa do Vigário, e ainda continuo fazendo, né, tratamento do pé e amputei um dedo, aquela coisa toda, fiquei de cadeira de rodas, quase 9 meses. Ainda me encontro fazendo curativos por conta disso, mas sem poder trabalhar, sem poder colocar sapato fechado no pé, enfim. Mas com tudo isso, Deus tem abençoado a minha vida, da minha família. Mas não é isso que eu queria falar. Eu queria falar sobre os patriarcas hebreus, judeus. Eu queria falar baseado no livro Panorama do Antigo Testamento, e Samuel Schultz e Gary Smith. Esse livro aqui, né? Muito bom, por sinal, né? Curso Vida Nova de Teologia Básica. Curso Vida Nova de Teologia Básica. Muito bom. E durante a primeira parte, né, do segundo milênio antes de Cristo, os patriarcas hebreus vieram em meio à cultura do Oriente. Abraão, né, Avraham, seu nome significa pai de uma multidão, o pai de muitos. Então, Abraão, né, que os judeus chamam de Avraham, ele é pai na fé dos judeus, ele é pai na fé, Abraão, dos muçulmanos, os árabes, né? E ele é pai na fé dos cristãos. Três religiões mundiais que somam milhões de pessoas: judeus, os árabes, né? E os descendentes de Ismael e os cristãos. Então, Abraão emigrou do vale dos rios Tigre e Eufrates para a Palestina, e Jacó e seus filhos se estabeleceram no Egito. Então, Abraão, que vai do capítulo 12, com a sua chamada de Gênesis, até o capítulo 25, Deus chama Abraão para uma terra no qual ele não sabia. Simplesmente ele creu, ele teve fé em Deus e ele foi. Não digo com a cara e a coragem, mas ele foi com a fé em Deus para aquela terra. Aí nos capítulo 25, versículo 18, até o capítulo 50, vieram seus descendentes de Abraão, que foi Isaac, Jacó, José. Então Abraão é um dos mais importantes e conhecidos personagens da história do Antigo Testamento, tanto no judaísmo quanto no islamismo. E ele é considerado a gente costuma chamar, né, de patriarca. No cristianismo, ele é lembrado como um homem de grande fé e pai dos crentes. Até a Bíblia fala, o crente Abraão. Então os capítulos da Bíblia, do capítulo 12 em diante, tratam da vida desse patriarca, desse homem de Deus, né? Ele foi para Harã, Siquém, para Betel e Neguebe, que ficava localizado geograficamente no sul. Do capítulo 12
até o capítulo 15. Então ele viaja para o Egito. E Abraão nasceu numa cidade e numa família de idólatras que cultuavam outros deuses, em meio a um povo pagão, como está lá em Josué 24, versos 2 e 3. Josué, capítulo 24, 2 e 3. Então essa narrativa bíblica, seu pai pode ter participado da adoração da deusa Lua, ou Ninoe, ou Lua, babilônica, na cidade de Ur e mais tarde em Arã. Mas em resposta a Deus, ele partiu para Arã e viajou para a Palestina, uma terra cerca de 600 quilômetros dali. Ora, daqui que eu estou, de Campos, até minha terra natal, Niterói, nós temos aí o que? 4 horas de viagem. Você imagina eu com o pé machucado, com o dedo amputado, eu caminhar de Campos até Niterói, minha terra natal. Eu nem sei quanto tempo eu vou levar caminhando. E minha família. Não é? Mas em obediência a Deus, Deus manda, a gente tem que obedecer. Mas esse homem caminhou 600 quilômetros na narrativa de Gênesis. Então, os 25 capítulos fala dos 25 anos da vida de Abraão, né? Anterior ao nascimento de Isaac, seu filho. E oferece alguns detalhes, né? A sua prosperidade material, sua riqueza, né? Seus bens, o costume, a cultura da época, as leis da Mesopotâmia, né? A lei de Talião, Lex Taliones, como dizia um ex-professor meu do seminário, um latinista, hebraísta, né? Um grande conhecedor do grego, que era o professor professor Henrique Alves, e o outro professor chamado Sérgio Magueli, foi meu professor de Antigo Testamento no Gênesis Instituto Bíblico. Enfim, hebraico, né? Velho Testamento, aramaico, as línguas semitas, né? E o professor Henrique Alves, grande conhecedor do grego e do Novo Testamento. Além do professor, do professor e pastor, o pastor Daniel Gomes Miranda, que foi meu professor do Gênesis Instituto Bíblico, conhecido como GIB, lá em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Então, enfim, Abraão, ele migrou, né, para uma terra como Deus havia mandado. E ele vai casa com Sara. O seu nome era Sarai. E Deus muda o nome dela para Sara, que era sua meio-irmã. Então Abraão, ele era um homem de fé. Mediante a fé nas promessas, Abraão destacou-se dos religiosos da época. Desde o início, Abraão foi um homem obediente. Em todos os lugares pelos quais Abraão passou, e eu tô compartilhando com você esse livro aqui, né? Curso Vida Nova de Teologia Básica, Panorama do Antigo Testamento, de Samuel J. Schultz. Samuel J. Schultz, assim que se fala o nome dele, né? E Gary V. Smith, editora Vida Nova. Então, ele é um homem que, à frente do seu tempo, observante à lei de Deus,
ao mandamento do Senhor, e Abraão foi obediente, né? E Deus, ele faz promessas a Abraão. Deus diz para Abraão: de ti farei uma grande nação e te abençoarei. E fala: se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. É uma aliança abraâmica, né? Ao estudar a vida de Abraão, eu comento no meu artigo de teologia, meu artigo bíblico, né, sobre os patriarcas, sobre introdução ao Velho Testamento, nos capítulos seguintes, fica evidente essas promessas. Essas promessas. Abraão adquiriu o entendimento mais profundo dessas promessas, quando ele demonstrou grande bondade e generosidade ao seu sobrinho Lote, a oportunidade de escolher a porção da terra, conforme está no capítulo 13 do livro do Gênesis. Então a aliança com Deus ela foi ampliada e confirmada quando o patriarca contemplou com 99 anos de idade essa aliança. Ele era chamado amigo de Deus. E Deus lhe deu quem? Isaque. Quando ele foi, levou seu filho único no Monte Moriá. Ninguém que vai entender, né? Eu, por exemplo, Fabrício Barreto Gonçalves, eu não tenho filho. Ana Cláudia também, minha esposa. Nós já perdemos uns 2 ou 3 filhos, né? Que não gestaram. Tenho filhos na fé, é verdade. Mas, digamos assim, aí Deus vai me dar um filho, a Ana Cláudia, minha esposa, e ele vai falar assim: Fabrício, Ana Cláudia, vocês vão sacrificar o seu filho. Como assim? Como assim? Deus pediu que ele sacrificasse seu único filho no Monte Moriá. Abraão obedeceu, demonstrando acreditar que Deus era capaz de ressuscitar o seu filho dos mortos, como está em Hebreus 11:19. Mas Deus abençoa. Deus é Deus de provisão. Deus jamais, nunca Deus, ele vai pedir algo a você que você não possa fazer. Então Isaque era filho de Abraão, para quem as promessas de Deus seriam cumpridas. Então, e outra coisa, ele amava tanto seu filho Isaque, que ele providenciou uma noiva para o seu filho. Então, a partir do relato bíblico, nós reconhecemos que Abraão, que era o costume da época, né, era o patriarca, era o chefe do clã da família, de sua família, ele mostrou com exemplo, aí vai a importância dos pais, para o seu filho Isaque, sua nora, seus netos e seus descendentes. Então Abraão, ele é o protótipo veterotestamentário, né, ou seja, do Velho Testamento, veterotestamentário da fé, de uma vida com Deus. É um grande exemplo para nós, o patriarca Abraham, né, ou Abraão, né, a palavra Ab quer dizer pai, pai de muitos, pai de uma numerosa nação. Verdadeiramente Deus cumpriu essa promessa a Abraão, que lhe daria muitos descendentes
e filhos, não só Isaac. E ele é o nosso pai na fé. É o protótipo vétero, portanto, do Velho Testamento, né? Veterotestamentário da fé. Grande exemplo de homem. Está o nome dele lá na chamada Galeria dos Heróis da Fé de Hebreus capítulo 11. Pense nisso. Um grande exemplo de homem de Deus, como se acham poucos hoje em dia na nossa sociedade do século 21, pós-moderna. Que Deus a todos abençoe. Curtam o nosso canal Fabrício Barreto Gonçalves no YouTube e nas redes sociais.